Pode abrir a sua Bíblia comigo em João 15. Vamos ler os versos 4 e 5. Se puder ler comigo a versão que está exposta aqui, ela diz o seguinte, você pode ler comigo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero convidar você a repetir a última frase que nós lemos agora. Diz, porque, amém? Sem o Senhor nada podemos fazer. Você pode se assentar. E nessa noite, com base nessa última frase que nós lemos, que o Senhor Jesus declarou: sem mim nada vocês podem fazer, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero compartilhar com vocês algo que nasceu em um discipulado, que foi inclusive feito aqui na igreja. E antes de vir para cá, eu estava conversando com o Senhor, o que o Senhor tem para este discípulo, né? O que o Senhor tem para nós, porque, de fato, nós somos agraciados pela presença do Senhor, pela sua palavra. Não é o discípulo que sai daqui cheio, mas nós saímos daqui cheio, porque o Senhor lhe fala ao meu coração e fala ao coração do discípulo também. E aí o Senhor ele veio com uma palavra, ele disse dependência. E eu até falei com esse discípulo, eu disse, olha, isso vai gerar uma pregação, vai gerar algo do Senhor. E dependência, se a gente para e pensa nessa palavra, você pode, aqui no âmbito de igreja, a gente tem um olhar para essa palavra. Mas se você estiver em qualquer outra situação, essa dependência, ela pode ser boa, pode ser ruim, dependendo de onde ela está sendo aplicada. Quando a gente fala dependência dentro da igreja, obviamente a gente já pensa em dependência do Espírito Santo, já pensa em estar subordinado à vontade de Deus, estar sujeito à sua palavra, mas eu até compartilhei com este discípulo sobre o que seria dependência, e a gente tentou conversar um pouco sobre isso. E a gente parou e pensou que dependência é algo natural para todo ser humano. Desde que nascemos, nós somos totalmente dependentes de outro ser. Uma mãe, quando gera um seu filho ou sua filha no ventre, a partir daquele momento, aquela criança já depende completamente da sua mãe. Eu estou falando biologicamente, né? Eu não estou deixando Deus de lado, mas falando biologicamente. A criança, ela depende completamente da sua mãe. A sua mãe precisa tomar os cuidados necessários para que a gestação ela possa acontecer da melhor forma possível. Existem gestações diferentes, gestação de risco, alto risco, gestações mais naturais, assim, né, que são mais lineares, que não tem tantas surpresas. E ali o bebê, ele de fato depende totalmente da sua mãe, né? Está sendo gerado a partir da sua mãe. E aí o bebê nasce e continua dependente. Então, naturalmente, nós somos dependentes. A criança, para ela comer, ela precisa que alguém dê alimento, para ela ser higienizada, precisa que alguém vá ali e limpe o bebê, né, para que ela troque de roupa, alguém precisa fazer por ele, porque de fato ela é completamente dependente.
É, e aí nós pensamos nisso, né, em dependências naturais. E, de fato, nós somos seres humanos que dependemos um dos outros. O ponto 1, ele fala exatamente isso, dependência natural. Quem nós somos? Enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus, nós somos seres dependentes, interdependentes um do outro. A gente até conversou que não existe um ser humano que possa dizer que não dependa de ninguém, que possa abrir a boca e dizer, olha, eu não dependo de A ou de B, eu não dependo de fulano, de Beltrano, porque todos nós dependemos de alguém. Ninguém está totalmente isolado ao ponto de não depender de alguém, ao ponto de algo que outra pessoa faça não chegue até mim. Exemplo, para você comer, para você almoçar, você depende de que outras pessoas tenham trabalhado antes para que o alimento chegue na nossa mesa. Você depende de alguém que criou ali um animal que chega na nossa mesa, você depende de alguém que plantou, você depende de alguém que trouxe esse alimento, você depende do supermercado para você adquirir o alimento, enfim, todos nós somos seres que dependemos uns dos outros. E o Senhor, ele nos fez assim, para que nós fôssemos dependentes uns dos outros. E na nossa caminhada, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, nós vamos nos tornando seres a cada dia mais independentes uns dos outros, no sentido de a criança, quando já chega numa certa idade, ela já consegue escovar os dentes sozinha, ela já consegue tomar o seu banho sozinha, já consegue trocar a sua roupa, já consegue desenvolver algumas atividades sozinhas. Então, nós somos seres criados para sermos independentes. Mas, como eu falei anteriormente, nós não somos seres totalmente independentes. E nunca seremos, porque nós sempre dependeremos uns dos outros. E aí o segundo ponto, ele vai falar sobre dependência negativa. Ao ponto do nosso crescimento, ao ponto da nossa caminhada na vida, e aí quando nós vamos crescendo, dependendo das escolhas que nós vamos ter na nossa vida, nós podemos nos colocar em situações em que eu classifiquei como dependência negativa, ou dependência ruim, uma dependência doentia. Exemplo, alguém que, por suas escolhas, decidiu enveredar por caminhos de drogas, de álcool, e se deixou ser dependente daquele dependente químico. É alguém que se colocou nessa posição por conta das suas escolhas, por conta de influências, e aí hoje é dependente dessas coisas. Alguém que está numa situação de dependência doentia. Exemplo de uma mulher que depende de um homem, e este homem tende a bater, tende a ser agressivo. Né? Então, são dependências doentias, em que a pessoa não consegue sair por si mesma. Outro exemplo que nós podemos trazer é o pecado em nossas vidas. E o pecado que ele está entranhado em nós. E se nós formos analisar, existem pecados em nós que nós não conseguimos vencer porque nós acabamos sendo dependentes de viver aquele pecado. Porque aquele pecado, de alguma forma, ele satisfaz o nosso ser, ele satisfaz o nosso eu, ele tem um momento de prazer. O pecado, ele traz algo em nossas vidas que nós acabamos sendo dependentes dele. Existem estudos que falam sobre hormônios que são liberados no organismo quando nós cometemos certos pecados. Então, e são pecados que trazem de fato prazer. E aí, essa dependência,
é uma dependência ruim e negativa. E em Provérbios 4,12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz a caminho de morte. Então, essa dependência, ela fala justamente disso, de quando o homem ele está preso no seu pecado, quando ele está preso nos seus vícios, quando ele está preso naquilo que prende ele não consegue ter forças para sair, e muitas vezes ele entende que está tudo bem. Muitas vezes ele entende que ele é forte o suficiente, muitas vezes ele entende que ele a qualquer momento pode deixar aquelas coisas. Quantas pessoas você já ouviu falar que você bebe, você fuma? Não, mas eu não sou viciado. O dia que eu quiser, eu paro. Esse dia nunca chega. Esse dia nunca chega, porque de fato existe uma dependência, existe uma prisão ali. Existe algo que aprisiona a mente daquela pessoa, existe algo que é o pecado. E, de fato, parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E a morte que a gente está falando aqui não é a morte física, não é a morte natural que a gente está exposto hoje, mas é a morte espiritual, é estar longe de Deus, separado de Deus por toda a eternidade. Essa é a morte que nós devemos nos preocupar. A morte física é algo que nós já estamos sujeitos, e todos nós vamos passar por ela, salvo aqueles que o Senhor não permitir. E aí é a palavra dele, é o que nós entendemos no final das coisas. Então nós percebemos que ao longo da nossa vida, nós passamos por dependências naturais e por dependências ruins ou doentias. Mas, como eu falei, nós somos criados para sermos seres independentes. Hoje, grande parte de nós que estamos aqui, por exemplo, não depende mais do pai ou da mãe. Eu não dependo mais dos meus pais necessariamente, financeiramente, de estar ali, de depender deles me darem uma direção, dizer vai por aqui, vai por ali, menino vai para a escola, pode tomar teu banho, vai para o trabalho. Eu não tenho essa dependência mais hoje em dia. Mas nós dependemos emocionalmente uns dos outros. Se eu paro para pensar assim por um segundo, viver sem saber que os meus pais estão ali no distrito industrial, é algo que aperta meu coração. É algo que me faz parar e refletir e dizer, nossa, é algo que é inevitável, a perda de um parente, mas só de pensar nisso é algo que me dá uma dor, é algo que eu não sei explicar. Mas, de fato, eu não dependo deles. Então, por que isso? É porque o Senhor nos faz seres interdependentes, dependentes um do outro, dependentes emocionalmente um dos outros. Nós, enquanto igreja, somos seres dependentes uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Eu preciso do Renato, eu preciso do pastor Henrique, eu preciso da Renata, do André, nós precisamos uns dos outros para caminhar. E é por isso que o Senhor formou a igreja, para que nós pudéssemos caminhar juntamente com Ele, para que nós pudéssemos caminhar juntos para o céu. O terceiro ponto, ele fala sobre a dependência de Deus. É interessante pensarmos que, quando a gente fala em dependência de Deus, não existe um ser humano na face da terra que não precisa do Senhor, que não dependa dele. Não existe um ser humano que possa dizer que ele é quem faz o próprio coração bater. Não existe um ser humano que possa dizer que ele consegue produzir o oxigênio necessário para ele viver durante a sua vida.
Não existe um ser humano que possa acrescentar um dia à sua vida. Então, todos nós dependemos do Senhor. Em Mateus 5,45 diz, a parte B, porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele traz bênçãos, Ele é quem move o mundo, Ele é quem faz as coisas acontecerem. Então, independente de eu ser filho de Deus ou somente criatura de Deus, eu dependo dEle. Independente de alguém acreditar ou não que Ele existe, que Ele é o Senhor, toda a humanidade está sujeita ao Senhor. Nada foge ao controle dele. Não existe ser humano no mundo que possa dizer que não dependa do Senhor. Não existe um ser humano no mundo que possa dizer que não dependa de Deus. Pode até abrir a sua boca, mas não existe verdade na sua fala. Não existe verdade na sua fala. Mas o que nós temos o que eu quero conversar com a igreja hoje é sobre a nossa dependência consciente do Senhor. Dependência consciente do Senhor. Jesus aqui ele está falando, olha, sobre os ramos, né, que nós estamos enxertados nele. E Jesus, ele diz, olha, permaneçam em mim, façam isso, obedeçam minha voz, permaneçam em mim. Tomem esta decisão, não se afastem de mim. Que eu seja aquele que dá a energia vital para vocês, estejam firmados em mim. Então, de forma consciente, nós somos convidados a permanecer no Senhor. Nós somos convidados a estar enxertados nele. Nós somos convidados a estar nele produzindo fruto, sabendo que fora dele nós morreremos. Então isso é uma consciência que nós temos, é uma consciência que o Senhor nos dá, em que nós precisamos permanecer no Senhor. Entendendo que sem Ele, nada nós podemos fazer. E aí falando sobre dependência consciente, isso me faz pensar em fé, me faz pensar em esperança no Senhor, me faz pensar que nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então, pensando nessas palavras, e ali no discipulado, nós entendemos que viver a vontade do Senhor, segundo a sua palavra, permanecendo nele, ouvindo a sua voz, estando sujeito à vontade do Senhor, todas as coisas, todos os nossos caminhos, todas as nossas outras dependências, sejam naturais ou aquelas ruins em nossas vidas, elas serão necessariamente alteradas para o bem que o Senhor tem para nós. Como assim? A minha vida, os meus relacionamentos, os meus laços familiares, os meus laços de amizade, meus laços no trabalho, todos os meus laços de dependência, eles serão regidos pelo Senhor. E o Senhor ele nos quer nessa posição. O Senhor ele quer a igreja dele nesta posição. Uma igreja que anda conforme a vontade dele e que viva conforme a vontade dele. Tem um texto, eu acho que é em Mateus, não lembro exatamente, eu não peguei o endereço dele, mas ele fala o seguinte, ele diz, olha, se você for levar a sua oferta, e aí você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, ou que seu irmão tem algo contra você, deixa ali a tua oferta no altar, vai lá, te reconcilia com ele, depois tu volta e faz a tua oferta. Isso fala muito ao meu coração que o Senhor ele se preocupa muito com os nossos relacionamentos. O Senhor está mais preocupado com o nosso relacionamento uns com os outros,
com o nosso viver bem uns com os outros, demonstrando o amor de Cristo em cada relação que nós temos. Ele está mais preocupado com isso do que o que nós podemos oferecer para Ele. Porque a mesma palavra do Senhor, ela fala que se eu digo que amo a Deus, mas eu aborreço meu irmão, então estou mentindo. Porque eu não posso amar a Deus quem eu não vejo, se eu não amo aquele que eu vejo. Então o Senhor ele nos fala de relacionamento. O Senhor ele quer corrigir isso em nossas vidas todos os dias. E eu não sei você, mas existem relacionamentos na minha vida que precisam ser corrigidos, que precisam de mais da presença do Senhor, que precisam ser mais tocados por Deus. Existem relacionamentos, e eu não estou falando aqui que, nossa, existem coisas na minha vida terríveis, mas não, que precisam de fato melhorar. Relacionamentos de trabalho, relacionamentos familiares, nós precisamos expressar mais Deus em nossas vidas. Se eu estou enxertado nesta videira, se eu estou enxertado ali no Senhor, eu preciso ser um ramo vivo. Eu preciso ser um ramo que dá fruto. Eu preciso ser um ramo limpo. Eu preciso ser um ramo que o Senhor olha e diga: este ramo está saudável. Este ramo dá fruto. Este ramo pode gerar outros. Então, é isso que o Senhor tem para nós. E o nosso relacionamento com Deus, a nossa dependência consciente do Senhor, ela vai trazer conserto para outras áreas em nossas vidas. O meu pecado, o seu pecado, que nós não conseguimos vencer sozinhos, e acredite nisso, ninguém consegue vencer nenhum pecado sozinho. Ninguém consegue vencer nenhum pecado se não for o Espírito Santo de Deus convencendo do pecado, trazendo arrependimento aos nossos corações. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus ele não aponta, nós não temos a consciência do pecado. Isso falando de quem não conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquele que ainda não se tornou filho, essa pessoa não tem consciência do pecado. Para ele viver a vida do jeito que ela vem, está tudo bem. Para ele viver a promiscuidade da carne, está tudo bem. Para ele viver no ambiente de drogas, no ambiente de prostituição, no ambiente de impureza, no ambiente de lascívia, no ambiente em que o Senhor não é glorificado, está tudo bem. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele age em nossos corações, e nós dissemos: sim, Senhor, eu quero conscientemente permitir que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida, transforme quem eu sou. O Senhor, ele começa a trazer para fora tudo aquilo que está contra a sua vontade, contra a sua palavra. E quanto mais nós nos aprofundamos no Senhor, quanto mais nós conhecemos a sua palavra, quanto mais nós nos reunimos e falamos sobre a palavra e a vontade de Deus para as nossas vidas, mais o Senhor expõe em nós aquilo que precisa ser mudado. Todos os dias nós precisamos ser mudados. Todos os dias nós precisamos que Deus trabalhe em nossos corações. A não ser que exista alguém já perfeito aqui. Alguém que já tenha subido todos os degraus e agora eu estou no degrau da santidade. Todos nós estamos nessa caminhada, em que nós precisamos nos colocar no lugar de dependência do Senhor. Nós precisamos nos colocar no lugar em que o Senhor,
ele vai nos guiar. Falando sobre guiar, um dia desse eu estava ouvindo um podcast aí, e aí o pastor lá ele falou o seguinte sobre o GPS, né? E eu me identifiquei muito com isso. Me identifiquei muito. Ele fala que nós muitas vezes colocamos as nossas vidas, o nosso destino, nas mãos de um aplicativo. E eu me identifico porque todas as vezes que eu preciso me dirigir para algum lugar que eu não sei chegar, eu vou lá e coloco o GPS para ele me direcionar pelo melhor caminho. Então, eu coloco o meu destino no aplicativo. Eu coloco a minha vida ali nas mãos daquele aplicativo, nos minutos, é ali que eu vou precisar para me deslocar, né? E aí muitos de nós colocamos os nossos destinos nas mãos de um aplicativo, mas nas mãos do Senhor nós relutamos, nós queremos fazer a nossa vontade. O GPS diz, olha, segue em frente, dobra para a direita nessa rua, dobra para a esquerda, a 300 metros você chega no seu destino. Aí nós, com aquele que conhece todas as coisas, Rei dos reis, que nos criou, que nos formou, olhamos a palavra dele, sabemos a vontade dele para as nossas vidas, sabemos onde ele quer nos levar, onde ele quer nos conduzir. Muitas vezes o Senhor nos manda tomar uma atitude, tomar uma direção em nossas vidas, e aí o que nós fazemos? Eu desobedeço à vontade de Deus. Eu desobedeço aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu vou lá e, ao invés de ir para a direita, eu vou para a esquerda. E vice-versa. Ao invés de continuar a caminhada, eu quero parar no meio do caminho. Então, de fato, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sou essa pessoa. Para onde eu vou, eu quero ver o GPS para ver o melhor caminho, onde tem trânsito, onde não tem trânsito. E como chegar no destino. Então, nós colocamos as nossas vidas nas mãos de um aplicativo, mas nas mãos do Senhor, nós queremos muitas vezes tomar a rédea das nossas vidas. E mais uma vez, lembramos do provérbio que diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Não pensemos nós que este versículo ele é para quem não caminha com o Senhor Jesus. Mas esse versículo também é para nós, para a igreja do Senhor, para dizer para mim e para você, não se perca, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Não siga o caminho do teu coração, porque o caminho do meu coração, ele é enganoso, ele é mau, ele é egoísta. Só pensa em mim mesmo. Só penso em viver as minhas coisas. Então, depender do Senhor de forma consciente é viver pela fé, é caminhar confiando no Senhor. E nós só podemos fazer isso se nós conhecermos o Senhor, se nós buscarmos intimidade com Ele. Afinal de contas, essa é a vontade dEle, que nós tenhamos intimidade com o Senhor, que nós busquemos viver em intimidade com o Senhor. Se você encontrar uma pessoa que você nunca viu aí na rua, e ela vier com uma história para você que, não sei, que ela vai te dar que ela vai fazer algum benefício para a tua vida, e essa pessoa virar as costas e foi embora. Que credibilidade existe nas palavras de alguém que você nunca viu, que apareceu, falou algumas coisas, depois foi embora?
para mim, é zero. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé naquilo. Mas se você conhece alguém, se você tem um relacionamento com alguém, e essa pessoa promete a você uma coisa, né, lá em casa, se eu disser para a Isabelle, olha, tu vai ganhar um chocolate. Ela vai acreditar tanto que eu vou dar este chocolate para ela, que ela vai me passar. Enquanto não chegar este chocolate na mão dela, eu não vou ter paz. Ixi, ela está ali. Então, enquanto não chegar aquilo que eu prometi, ou o que ela acha que eu prometi para ela, eu não vou ter paz. Mas ela sabe que ela vai ganhar, porque se eu prometi, ela vai receber. Isso não é uma promessa, viu? Mas se for qualquer outra pessoa que passe na rua e diga, eu vou te dar um chocolate, a gente até diz, não receba nada de estranhos, né? Se for qualquer outra pessoa. Mas se for alguém que tenha relacionamento, que conheça, que saiba quem é, nós ficamos aguardando ali se concretizar aquela promessa. E viver com o Senhor com fé é justamente isso. Conhecer ao Senhor, colocar as nossas vidas nas mãos dele, buscar intimidade com o Senhor, saber quem é que está falando conosco. Saber quem está falando conosco faz toda a diferença. Se nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, que o Senhor Ele tem promessas para a nossa vida, que o Senhor Ele tem caminhos de paz, e não pensamentos de paz e não de maus. Ele tem caminhos mais altos que os nossos caminhos. Se nós sabemos que Ele é esse Deus, que conhece, que nos formou, que nos criou, que sabe o melhor para as nossas vidas, se nós conhecemos esse Deus, nós podemos depositar toda a nossa fé no Senhor. Nós podemos depender totalmente dEle. Nós podemos olhar para o Senhor e dizer que só a graça dEle nos basta. Só o Senhor nos basta. O Henrique Filho cantou agora há pouco, e a igreja louvor junto. Eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te perder nada. Isso fala sobre ser dependente do Senhor, dependente da presença do Senhor. Isso fala sobre estar sujeito ao Senhor. Isso fala também sobre Deus ser suficiente para a minha vida. Eu não preciso das coisas desse mundo para viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu não preciso das coisas desse mundo para viver no caminho que o Senhor tem para mim. Para viver as coisas que o Senhor, as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos das coisas que esse mundo pode oferecer. Porque o Senhor, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aí você olha para mim, mas eu queria tanto ter uma casa confortável, queria tanto ter o carro do ano, eu queria tanto ter minha conta bancária ali cheia para eu não me preocupar com tantas coisas. E aí sim eu vou fazer a vontade de Deus. Despreocupado, que eu não vou ter contas para pagar. E aí o Senhor diz, olha, quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, desculpa, né, sobre o muito será colocado. E aí nós podemos pensar nesse texto sobre bens materiais, mas eu consigo pensar mais sobre o que o Senhor tem para fazer na minha vida e na tua vida espiritualmente. Se nós formos fiéis no pouco que nós já recebemos de Deus,
se nós formos fiéis no pouco que nós conhecemos da palavra revelada de Deus para nós, se nós formos fiéis naquilo que o Senhor já colocou à nossa frente, o Senhor Ele vai derramar mais da presença dEle, mais da sua palavra, mais das suas revelações sobre nós. E o Senhor Ele tem muito para oferecer para a igreja do Senhor. E você, igreja, esteja preparado para estar dependente do Senhor. Porque muito Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Deus, Ele quer que nós cresçamos. O Senhor, Ele quer que nós desenvolvemos. Eu não sei se vou conjugar direito isso. Me perdoem. O Senhor quer desenvolver em nós o caráter de Cristo. Mas o interessante é que o Senhor quer que nós cresçamos, mas que continuemos totalmente dependentes dEle. É diferente da minha relação com o meu pai, em que eu saí da casa dele, onde eu era completamente dependente ali, no ambiente que eu estava, e hoje eu já não sou mais dependente do meu pai, então ele me criou para que eu fosse alguém independente, para que eu crescesse e ali eu pudesse sair do ninho. Mas com o Senhor é diferente. Ele quer que nós cresçamos, que a gente desenvolva até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Ele quer que nós venhamos a desenvolver nossos dons, nosso talento, nosso ministério, a nossa vida com Ele, a nossa vida com a igreja, a nossa vida precisa estar completamente desenvolvida no Senhor. Mas nós não podemos cair no erro de achar que somos suficientes. Nós não podemos cair no erro de achar que agora eu posso, eu sei fazer. Eu estava conversando com um irmão antes de nós subirmos para cá, e no final da conversa eu falei para ele o seguinte: fazer as coisas é fácil. Você subir para tocar uma música é fácil. Você tirar para fazer algo que você já está acostumado a fazer dentro do ambiente igreja é fácil. Você imaginar que o pastor ele está preparado agora para pregar 2 horas aqui em cima é fácil. Porque para ele já existe, ele já sabe a prática, ele já entende como fazer, ele já sabe como funciona. O difícil é nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. O difícil é nós pararmos para buscar a vontade de Deus. O difícil é nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso nós só podemos conhecer, isso nós só podemos entender se nós tivermos intimidade com Ele, se nós tivermos intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele quer oferecer para nós intimidade com Ele. E o restante do texto, ele vem falando sobre aqueles que não permanecem no Senhor, aqueles que deixam de ser dependentes do Senhor. Ele vem falando que será lançado no fogo, que será queimado. E é justamente isso que nós precisamos evitar em nossas vidas. Estar fora da vontade de Deus, estar fora do centro da vontade de Deus. Mas nós precisamos sim ser dependentes,
sabendo que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, que o Senhor, Ele venha quebrantar os nossos corações nessa noite, que o Senhor, Ele venha nos trazer para mais perto do centro da vontade dEle. Que o Senhor, Ele venha conduzir a igreja dEle a caminhar no centro da vontade do Senhor. A noiva do Senhor que se reúne neste lugar, que seja mais santa, que seja mais próxima dEle, que anseie mais pela presença dEle, que anseie mais estar nele, que nós possamos ser este ramo no Senhor, dependendo completamente do nosso Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé neste momento.